Olá, meu nome é Victoria Pires, eu sou integrante do grupo PET Química UNB. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vetores, começando com o que são vetores? São quantidades que caracterizam algumas grandezas físicas vetoriais. Um exemplo é a velocidade. São expressos em termos de magnitude, direção e sentido. A velocidade, por exemplo, a quantidade, qual é a velocidade daquele carro? Está em 20 quilômetros por hora. Essa é a magnitude. Tá, a direção. Ele tá indo de forma vertical, de forma horizontal, diagonal, e o sentido, tá indo para esquerda, tá indo para direita. Essas são algumas características. Os vetores, eles podem ser expressos graficamente também por uma seta com uma dada orientação e um comprimento. Bom, o comprimento dessa seta indica a magnitude dela. E temos a orientação também, por exemplo. Neste exemplo aqui, a gente tem que ele está indo. A gente tem uma direção diagonal e a gente tem um sentido da esquerda para a direita. Caso o vetor esteja ligando dois pontos ou mais, a gente também pode usar a sequência de letras que denotam esses pontos com a seta sobrescrita. No caso acima, a gente tem o U. Acima a gente também tem o plano cartesiano bidimensional, né? Que temos o eixo x e o eixo y. E a gente pode expressar o vetor com relação ao deslocamento dele em relação a cada um daqueles eixos. Por exemplo, no eixo x, a gente tem que a seta vai do 1 até o 4, sendo 4 o final, 1 o início. Então, a gente tem o deslocamento de 4 menos 1, 3. E esse é o deslocamento no eixo x. Essa é a componente x do vetor. Já no eixo y, a gente tem que o final é o 3 e o início é 1. Subtraindo o final menos o início, a gente tem o 2. Então, o 2 vai ser o deslocamento no eixo y, a componente y do vetor. Aqui a gente tem alguns exemplos sobre, né? Temos o vetor v, que a componente no eixo x é 3, a componente no eixo y também é 3, mas já a componente no eixo z é 0. Aqui temos o vetor a componente no eixo x é 3, a componente no eixo y é 0, mas a componente no eixo z é 2. Como tomamos como especificação o deslocamento relativo, a posição do vetor no plano não influencia na sua especificação, ou seja, a posição dele não vai modificar o deslocamento dele. Mas isso nem sempre é adequado, como falado. Às vezes, por exemplo, quando vamos tratar de um problema físico, é interessante a gente considerar a posição do vetor. Um vetor que possui todos os seus componentes equivalentes a zero é chamado vetor nulo ou vetor zero. Ele é o único vetor que não tem essa questão da orientação definida, né? Esquerda, direita, vertical, horizontal. Bom, dado o vetor definido pelo deslocamento relativo, é possível a gente obter a magnitude do vetor por meio do teorema de Pitágoras. Abre aspas. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, certo? No triângulo retângulo, a gente tem dois catetos aqui que tem um ângulo de 90 graus. E temos a hipotenusa, que é o maior lado daquele triângulo. Para a gente poder achar um módulo do vetor, que seria a magnitude, a gente faz o quê? A gente usa o teorema de Pitágoras. Temos aqui o ao quadrado, a hipotenusa refere ao vetor u. Temos a componente ux, né, no eixo x, e temos a componente y no eixo y. Então, o quadrado da hipotenusa, que é o vetor u, que é a magnitude dele, ao quadrado, é igual ao quadrado da componente em x e mais o quadrado da componente em y. Fazendo toda a manipulação matemática e colocando os resultados, a gente tem que a magnitude do vetor u é 13, é a raiz de 13, no caso. Em duas dimensões, o módulo é calculado pela regra de Pitágoras, mas em três ou mais é calculado pela raiz da soma dos quadrados dos componentes. Os vetores que possuem módulo de valor 1 são chamados de vetores unitários, ou seja, quando a gente coloca naquela fórmula acima,
o módulo é igual a 1. Dentre esses vetores unitários, existem aqueles que são usados como a base de coordenadas cartesianas. Por exemplo, eixo x, eixo y, eixo z. A coordenada a base da coordenada são esses vetores unitários. Eles são denominados geralmente como i, j e k e são vetores unitários nas direções x, y e z do plano cartesiano. A gente pode ver que no eixo x, a gente tem o valor de 1 apenas na componente na direção de x. E aí a gente tem que, se a gente for fazer um módulo, o valor também vai dar 1. No j, é a mesma coisa. A gente tem o valor unitário de 1 na direção do eixo y, apenas. E no k, a gente tem o valor do vetor unitário apenas no eixo z. Esses vetores eles podem ser utilizados para representar qualquer vetor no plano cartesiano tridimensional por meio de uma combinação linear. Podemos obter as componentes de um vetor a partir de seu módulo, utilizando a trigonometria. Como isso? Bom, a gente tem que a definição de cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? A gente tem aqui que o cateto adjacente desse ângulo é a componente x do vetor v. E a gente tem que a hipotenusa é o módulo de v, de forma que o cosseno o cosseno θ, né, que é o ângulo entre o vetor e o eixo x, vai ser igual ao componente em x do vetor v sobre o módulo. Fazendo uma manipulação algébrica, a gente consegue obter o componente x de v, que é igual ao módulo de v vezes o cosseno de θ. Da mesma forma, a gente tem o seno de θ. A gente tem que o seno de um determinado ângulo, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui a gente tem que o cateto oposto ao ângulo θ é a componente em y do vetor v. E a gente tem que a hipotenusa é o módulo de v. Fazendo a manipulação da mesma forma, a gente consegue obter a componente y, que é igual ao módulo do vetor v vezes o seno de θ. Além disso, também é possível obter o ângulo θ a partir das componentes. Isso como? A gente tem a tangente. A tangente é o quê? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A gente sabe que o cateto oposto, no caso do vetor v, é a componente em y, e a gente sabe que o cateto adjacente é a componente em x, certo? Fazendo uma manipulação algébrica, a gente tem que o θ é o arco tangente de v y sobre vx, ou seja, arco tangente da componente y sobre a componente x. Para um vetor com 3 dimensões, o uso da trigonometria ainda é possível para realizar a decomposição dos vetores. Porém, algumas etapas são adicionadas no processo. Já em contraste com vetores definidos como quantidades definidas por uma magnitude de direção, temos o conceito de escalar, uma grandeza definida apenas por uma magnitude ou número, ou seja, a gente não tem a questão da orientação. E algumas operações matemáticas podem ser feitas utilizando os vetores. A gente tem a multiplicação por um escalar, ou seja, a multiplicação entre um vetor e um número, sem orientação. Assumindo um número real k e um vetor com n dimensões, a gente tem aqui o vetor v, que tem as componentes em x, em y e z até n, e a gente tem o número real k, né, o escalar k. Multiplicando k pelo vetor, a gente tem que k multiplica cada uma de suas componentes. A depender do valor de k, a gente pode definir 3 diferentes casos de uma multiplicação por escalar. Quando k é maior que zero, o vetor resultante possui a mesma direção do vetor original, ele só vai ficar um pouco mais esticado, por assim dizer. Ou seja, o comprimento vai mudar. Quando k é igual a zero, o vetor resultante é o vetor nulo, ou seja, o vetor que todas as componentes são iguais a zero, porque o zero vai multiplicar cada uma das componentes do vetor. Agora, quando k é menor que zero, para k com valores negativos, temos que a direção do vetor resultante é o inverso do vetor original. Bom, vetores que são produtos escalares de outro são paralelos a este vetor. A gente tem a soma e subtração de vetores também, que é a operação de soma entre vetores pode ser feita de 2 maneiras. A gente pode fazer tanto graficamente quanto numericamente. A soma no método algébrico, a gente tem que a soma de 2 vetores é igual a um vetor cujas componentes sejam a soma dos respectivos componentes dos vetores originais, ou seja,
A gente tem aqui o vetor U e a gente tem o vetor V. A soma deles seria a soma de cada uma de suas respectivas componentes. Ou seja, a soma, por exemplo, no eixo X, a gente tem a componente UX e a gente tem a componente VX. Então, a gente tem que o resultado dessa soma no eixo X é a soma dos dois componentes naquele eixo. Então, a gente tem que o X mais VX. Isso vale para Y também. Na direção do eixo Y, a gente tem a soma de UY mais VY e assim sucessivamente. Já a subtração, por analogia, é semelhante, mas a gente tem que um dos termos é multiplicado por menos 1. Então, a gente tem aqui o menos V, a subtração desses vetores. A gente tem que vai ser igual à soma entre o vetor U e o vetor V multiplicado por menos 1, pelo escalar menos 1, certo? Agora, a gente também tem o método algébrico. Já no método algébrico, para a gente somar dois vetores em um espaço cartesiano com 2 ou 3 dimensões, basta a gente ligar o final da seta do primeiro vetor com a origem do segundo vetor. O vetor resultante será obtido traçando o vetor que parte da origem do primeiro vetor até o fim da seta do segundo vetor. Ou seja, a gente tem aqui o vetor resultante T. O início dele é no início do primeiro vetor, mas o final dele é no final do segundo vetor, que é o vetor V. Já para a soma de múltiplos vetores, a gente repete o processo de ligar a seta de um com a origem do vetor subsequente e assim por diante até ligar todos os vetores que serão somados. Assim, o vetor soma será obtido traçando desde a origem do primeiro vetor até a seta do último vetor. Por exemplo, o vetor resultante aqui nesse caso é o vetor S. O início do vetor S tem o início com o vetor U, que é o primeiro, e o fim do vetor S tem o fim com o vetor U3, que é o terceiro vetor aqui, mas ele também está somando o vetor U2. Já para a subtração, o vetor a ser subtraído deve ser multiplicado por menos 1 e o resultado somado ao vetor do qual será feita a subtração. Graficamente, isso significa que o vetor a ser subtraído terá seu sentido invertido, então será somado normalmente com o vetor do qual será subtraído. Ou seja, a gente tem aqui o vetor U e a gente tem a subtração do vetor V e do vetor U. O vetor U, quando ele vai ser multiplicado pelo escalar menos 1, como a gente tinha visto anteriormente, ele vai mudar de sentido, e aí a gente vai somar tanto o vetor U e o vetor e o vetor V. Bom, conhecendo as operações básicas de soma e subtração e de multiplicação por escalar, a gente pode entender um pouquinho sobre como os vetores podem ser expressos como uma combinação linear dos vetores unitários. A gente tem aqui o vetor 3, 2, 1. 3, 2, 1, a gente tem que o 3 é a componente em x, o 2 é a componente em y e o 1 é a componente em z. Ou seja, ele é multiplicado pelo vetor unitário dele, respectivo. A gente tem aqui o vetor unitário i, j e k, e aí a gente tem a multiplicação, que 3, 2, 1 é igual a 3 vezes a multiplicação do vetor unitário i, mais 2 vezes a multiplicação do vetor unitário j, mais 1 vezes a multiplicação do vetor unitário 1. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente obtém aquela componente naquela direção. A gente tem a multiplicação escalar e vetorial. A gente tem duas formas de multiplicar vetores. A gente tem o produto escalar e a gente tem esse produto vetorial. Bom, a principal diferença entre eles é que quando a gente faz o produto escalar entre vetores, o nosso resultado vai ser um escalar, vai ser um número real. Agora, quando a gente faz o produto vetorial, a gente vai obter um vetor. Falando primeiramente do produto escalar. O produto escalar é uma operação algébrica na qual dois vetores ou dois conjuntos de números resultam em um único número. O produto escalar entre dois vetores é definido como a soma do produto entre seus componentes, com o operador sendo um simples ponto. Então, a gente tem aqui o vetor U e suas componentes, de x a n, e a gente tem o vetor V e suas componentes, de x a n. O produto escalar entre U e V, a gente faz a multiplicação entre as suas respectivas componentes, ou seja, no eixo x, a gente tem a componente ux e a gente tem a componente vx. Então, a gente vai multiplicar ambos. E a gente vai somar com as outras multiplicações de componentes. Ou seja, o ux vx vai ser somado com o uy vy, que são os componentes de u e de y na direção y. As propriedades mais importantes do produto escalar são propriedade comutativa, ou seja, a ordem não interfere no resultado. Se a gente fizer o produto escalar entre A e B, vai ser igual ao produto escalar entre B e A. A gente também tem a propriedade distributiva, uma vez que a gente tem o A multiplicando B mais C,
a gente vai ter que é igual a AB mais AC, como aquela regrinha do chuveirinho, né, que multiplica. Agora, a gente também tem a multiplicativa por escalar, ou seja, se a gente tem um escalar K1 e um escalar K2, multiplicando, respectivamente, os vetores A e os vetores B, a gente tem que a multiplicação entre eles dois vezes o produto escalar entre A e B vai ser igual. Para a gente descrever a operação geometricamente, a gente vai imaginar que esses dois vetores estejam unidos pelas suas origens, formando um ângulo entre si, ou seja, U e V estão unidos pela origem e o ângulo entre eles é esse θ. A gente pode definir o produto escalar a partir do quê? Do módulo dos vetores, do módulo do vetor 1 vezes o módulo do vetor V, e do valor do ângulo θ por meio do cosseno de θ. E aqui a gente tem que, caso θ seja maior que 90 graus, o produto escalar é menor que zero. No caso, a gente vai estar considerando o círculo trigonométrico e a gente vai estar considerando a parte de cima do círculo trigonométrico. Quando ele vai para baixo, a gente meio que reinicia e a gente não faz o 360, a gente só vai até 180. Então, vamos lá. Para um θ que é maior que 90 graus, o produto escalar é menor que zero. Isso por quê? Porque se ele for maior que 90 graus, o cosseno vai ser negativo, como está aqui no círculo trigonométrico. Agora, quando θ é menor que 90 graus, a gente tem que o cosseno será positivo, ou seja, o produto escalar é maior que zero. Quando é 90 graus, a gente tem que o produto escalar é zero. Isso por quê? Porque os vetores são ortogonais, e aí a gente tem que o cosseno é zero. Quando a gente tem que θ é igual a zero, o resultado equivale ao produto do módulo dos vetores, ou seja, o cosseno vai ser 1, então o resultado vai ser apenas o módulo entre os vetores. Agora, quando é 180, é menos o produto dos módulos, ou seja, o cosseno vai ser menos 1. A gente pode fazer também o cálculo do ângulo entre dois vetores, que a partir das duas equações utilizadas para calcular o produto escalar, no caso, a gente pode derivar uma expressão para calcular o ângulo entre dois vetores a partir de seus componentes. Tendo o vetor U e tendo o vetor V, a gente tem duas expressões, né, para poder calcular, como dito anteriormente. A gente pode calcular o produto escalar entre eles por meio da multiplicação entre cada um dos seus componentes e a soma. E a gente também pode calcular por meio do módulo de U, do módulo de V, vezes o cosseno de θ. Unindo essas duas expressões, a gente consegue achar uma expressão para cosseno de θ. E fazendo mais uma manipulação algébrica, a gente tem que o θ é o arco cosseno dessa expressão aqui que está aparecendo. Lembrando que o módulo de um vetor é igual à raiz quadrada da soma de seus componentes. Por fim, a gente tem o produto vetorial. O produto vetorial de dois vetores é um vetor que é perpendicular a ambos os vetores originais, ou seja, o produto vetorial entre U e V é um vetor que é ortogonal tanto a U quanto a V. Por essa definição, temos que o produto vetorial só pode funcionar no plano cartesiano com 3 dimensões. Em espaço com mais de 3 dimensões, há infinitos vetores que são perpendiculares aos dois originais, enquanto nas duas dimensões não há nenhum. Tendo aqui o vetor U e seus componentes em x, em y e em z, e o vetor V e seus componentes em x, em y e em z também, a gente tem que o produto vetorial entre U e V é igual a um vetor, né, que é o vetor W, que tem seus componentes em x, em y e em z também. Pela definição, temos que o vetor resultante deve ser perpendicular. Logo, temos que o produto escalar entre o vetor U e o vetor W, que é aquele resultante, uma vez que eles são ortogonais, obrigatoriamente, pela definição de produto vetorial, a gente tem que o produto escalar entre eles é zero. Da mesma forma, para V e para W. A gente tem que o produto escalar entre eles é zero, uma vez que ambos são ortogonais. A gente pode calcular o produto vetorial entre dois vetores utilizando a seguinte equação. A gente obtém ela por meio de uma operação um pouco complexa, também utilizando um pouco de álgebra linear. Então, eu vou só colocar essa expressão aqui. A gente tem também algumas propriedades, né, do produto vetorial. A gente tem a anticomutatividade. Diferentemente do produto escalar, a gente tem que a ordem dos fatores alteram de fato o resultado. Então, o produto vetorial entre U e entre V é igual a menos o produto vetorial entre V e entre U. A gente também tem a propriedade distributiva, né,
que é aquela famosa regra do chuveirinho, que a gente tem que o produto escalar entre U e a soma dos vetores V mais W é igual ao produto vetorial entre U e V mais o produto vetorial entre U e W. A gente também tem a multiplicação por uma constante, ou seja, dado a constante K, o escalar K multiplicado pelo produto vetorial entre U e V, a gente vai ter que a multiplicação por U e o produto vetorial em V é igual a o produto vetorial de K vezes V. A gente tem que o produto vetorial do vetor nulo vai dar sempre zero, e a gente também tem que o produto vetorial entre o vetor e ele mesmo é igual a zero, ao vetor zero. Bom, o produto vetorial também pode ser feito graficamente, de uma maneira um pouco menos precisa, porém mais intuitiva. De acordo com a definição geral, a gente tem que o produto vetorial gera um vetor que é perpendicular aos dois vetores originais. Tendo que o vetor original é U e V, a gente sabe que o produto vetorial entre ambos é o vetor W, certo? Como está ali. E a gente sabe também que o vetor W, ele é perpendicular tanto ao vetor original U quanto ao vetor original V. Ou seja, o ângulo entre o vetor W e o vetor V é 90 graus, e o ângulo entre o vetor W e o vetor U também é 90 graus. Porém, o ângulo entre o vetor V e o vetor U pode ser qualquer um, né? No caso, θ. A gente tem o produto vetorial dos vetores de base, aqueles vetores que a gente tinha falado anteriormente, o I, J e o K, que são os vetores unitários. Bom, dados os vetores unitários de base, é possível encontrar o produto vetorial entre eles analisando eles graficamente. A gente tem o I no eixo X, a gente tem o J no eixo Y e a gente tem o K no eixo Z. Quando a gente vai multiplicar eles, a gente tem uma orientação para seguir também. E é similar à orientação do círculo trigonométrico, que no sentido anti-horário é positivo e no sentido horário é negativo. Ou seja, quando eu multiplico I e J, o resultado vai ser um vetor que é ortogonal a ambos. Qual é o vetor ortogonal a ambos? É o K. O K é ortogonal tanto a I quanto a J. Lembrando que I e J também são ortogonais, né? E aí, nesse caso, a gente tem que o sentido anti-horário é o positivo, ou seja, se eu multiplicar I e J, vai dar K. Mas, se eu for pelo sentido horário e multiplicar J e I, vai dar menos K. Na verdade, vai dar o negativo, certo? Bom, para determinar os produtos vetoriais entre esses vetores, a gente vai começar eliminando os produtos entre si, ou seja, a gente viu anteriormente, de acordo com a propriedade, que a multiplicação entre o vetor unitário I e ele mesmo é zero, e da mesma forma para todos os outros vetores unitários. Agora, para os outros, a gente tem aquela mesma coisinha que eu falei anteriormente. Bom, se a gente for multiplicar I e J, a gente tem que é o quê? O sentido anti-horário. Então, ele vai ser positivo, vai ser o vetor K, que é ortogonal tanto a I quanto a J. Mas a gente tem que, se for ao contrário, se for J e I, a gente fizer o produto vetorial entre ambos, vai ser menos o vetor K, que é ortogonal também, mas a direção é ao contrário, justamente porque a gente vai estar no sentido horário. E isso vale para os outros vetores. Se a gente multiplicar K, multiplicar não, né? Fazer o produto vetorial entre K e I. K e I, a gente vai ter o sentido ali anti-horário. Então, vai ser positivo, vai dar o vetor J, que é ortogonal tanto a K quanto a I. Mas se a gente já fizer o contrário, já fazer o produto vetorial entre I e entre K, a gente vai ter o vetor menos J, que devia estar um menos, certo? Que é exatamente porque ele está no sentido horário. E aqui, multiplicando, né, fazendo o produto vetorial entre J e K, a gente tem que o resultado vai ser o vetor I. Só que, isso no sentido anti-horário, quando for no sentido horário, né, multiplicar K e J, a gente já vai ter menos o vetor I, certo? A gente também tem a área do paralelogramo, que a gente pode calcular o vetor a partir dos módulos dos vetores originais e do ângulo θ. Ou seja, para calcular o módulo do vetor W, que é aquele resultante do produto vetorial entre U e V, a gente calcula como? A gente calcula em uma fórmula similar ao produto escalar, que é o produto entre o módulo do vetor U, o módulo do vetor V e o seno de θ, na verdade. E essa vai ser a área formada pelo paralelogramo entre o vetor U e o vetor V.
Por fim, a gente ainda tem mais algumas definições formais do produto vetorial, mas elas são mais utilizadas na álgebra linear. Por exemplo, lembra daquela fórmula que eu tinha falado anteriormente para poder calcular o produto vetorial? Bom, ela pode ser alcançada por meio dessa matriz, por meio do cálculo dos seus determinantes. Eu agradeço muito que vocês tenham visto a aula até agora. Espero que tenha sido de muito proveito. Quaisquer dúvidas, por favor, nos avisem nos comentários.